Fala galera do terceiro ano E, do terceiro ano F, do Colégio Estadual Tarsilo Mota. Vamos lá, mais uma aula de física. Hoje, 12 de maio de 2021. Vamos lá, essa questãozinha que tem aí, da última aula. Uma partícula pontiforme de carga elétrica igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb é deixada em uma região de campo elétrico igual a 100. Calcule o módulo da força elétrica produzida por essa carga. Vamos lá então. Então, lembrando que o módulo da carga elétrica é igual a força dividido pela carga, né? Ó. Então, o que é que eu tenho aí? De acordo com a questão, eu tenho lá o campo elétrico, né, que é dado por 100, né, se eu não me engano. Então, 100 igual a força, que é o que eu quero encontrar, e a carga é de 8 microcoulomb. Então, vai ser 8 mais 2, né? 2 vezes 10 a menos 6. Então, a força vai ser igual a quanto? A força vai ser igual a 100 vezes isso aqui. Só que 100, ó, é 10 ao quadrado, né? Vezes 2 vezes 10 a menos 6. Então, a força vai ser igual a 2. Repito a base, diminui os expoentes, vai dar menos 4, né? Então, a força é 2 vezes 10 a menos 4 newtons. Vamos lá para a próxima questão, que é do... Então, galera, foi passado a questão 17 a 18, certo? Na página 43. Em um corpo A é colocada uma carga elétrica de prova Q1, 6 vezes 10 a menos 8 coulomb, que fica sujeita a uma força de intensidade F1, 8,4 newton, devido a um campo elétrico E. Colocando nesse ponto A uma carga elétrica positiva Q2, ela fica sob a ação de uma força elétrica 8 vezes 10 a sexta newton. Então a força aumentou, né, com essa carga. Qual é a intensidade da carga elétrica Q2? Então vamos lá, vamos trazer aqui o quadro. Então, olha, eu tenho aí que descobrir inicialmente a atuação do campo elétrico, certo? Então, o campo elétrico é igual à força, a força ali é 8,4, de acordo com a questão. E eu vou dividir pela carga, que é 6 vezes 10 a menos 8. Então, esse campo elétrico aqui ele vai resultar em quanto? 8,4 dividido por 6 vai dar 1,4. Então, vai ser 1,4, né, vezes 10 a oitava positivo. Por quê? Porque aqui ó, é como se tivéssemos 10 elevado a zero aqui. Ó. Então, 0 menos 1, menos 8, né? Então, fica 8 positivo. Então, aqui é o campo elétrico que atua na carga 1. Só que nos diz que a força ela passa a ser diferenciada na carga 2. Então, qual é a carga que atua nesse campo elétrico, né? Sendo que a força passou para 8,4 vezes 10 a sexta. Certo? Então, vamos lá. Usando essa mesma fórmula aqui, né, que a base ó, é igual a F vezes Q, vamos lá calcular a carga 2, certo? Vamos calcular agora a carga 2. Eu já tenho aí a força, né, que é dado de 8,4, não, 8,4 vezes 10 a sexta. E eu tenho o campo elétrico, certo? Que eu acabei de encontrar ali, ó. Então, aqui fazendo meios por extremos aqui, ó, o que é que eu vou encontrar, né? Eu vou encontrar o Q vezes o E, né, que é igual a força. Então, a carga é igual à força dividido pelo campo elétrico. Então, é esse aqui que eu vou usar. Certo? Então, a força é 8,4, vou dividir pelo campo elétrico encontrado, que é 1,4 vezes 10 à oitava potência. Então, a carga vai ser igual a quanto? A carga vai ser igual a 6, né, que é um 8,4 dividido por 1,4, né, exatamente o inverso da operação anterior ali, ó. E aqui vai ficar 10 a quanto? 10 a menos 2. Coulomb, né, que é carga, certo? Coulomb, beleza? Então aqui foi a questão número 17. Vamos lá para a 18. A 18 nos diz aí, ó, uma esfera com massa de 160 gramas é eletrizada por uma carga Q de 8 microcoulomb e está equilibrada conforme mostra a figura abaixo. Calcule a intensidade do campo elétrico e para que a esfera se mantenha na situação apresentada. Então, antes de qualquer coisa, pessoal, lembrar para vocês que a massa aqui ela é dada em quilos, né? Aqui nós temos 160 gramas. Então, eu vou deixar ela dessa forma aqui, ó, 160 vezes 10 a menos 3. Porque transformando, ó, ficaria assim, ó, 0,160. Certo? Então, notação científica, basicamente, né, seria isso aqui.
Na verdade seria 1,6, né? Mas vamos deixar assim, para facilitar o cálculo. Mas antes da gente ir para o cálculo em si, pessoal, quero lembrar para vocês o seguinte, que nós vamos usar nessa resolução um conceito que vocês viram no ano passado e já viram em anos anteriores, que é de seno, cosseno ou tangente. Esse ângulozinho aqui, ó, vou chamar ele de ângulo alfa. Esse lado aqui maior é chamado de hipotenusa. Esses outros dois ângulos aqui, lados, ó, são chamados de catetos. Eu vou ter um cateto oposto, que eu vou chamar de CO, e vou ter um cateto adjacente chamado de CA. Quem é que é o oposto? O oposto é aquele que está de frente para o ângulo. O ângulo está aqui, ó, nesse pontinho que está todo branquinho aqui o canto. Ó. Certo? O ângulo é esse. O oposto a ele é esse aqui. Ó. Então ele é chamado de cateto oposto. Quem está do lado dele chama-se adjacente. Adjacente é do lado, certo? Então eu tenho como cálculos o seno. Deixa eu ajeitar esse S, está feio, né? Eu tenho o seno do ângulo. Eu tenho o cosseno do ângulo. E eu tenho a tangente do ângulo. Como é que calculo o seno? O seno é calculado pelo cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o oposto sobre a hipotenusa. Certo? Então, você tem que observar esses três aqui, porque nós vamos usar a tangente. Certo? Mas estou revisando os três rapidinho, para que você lembre aí, relembre esse assunto. Então, voltando à questão, temos aqui, ó, se formou ó, um triângulo retângulo. Ó. Vai se formar, né, um dado ponto aqui, ele vai se encontrar aqui, então formou um triângulo retângulo. Aqui, ó, aqui é o ângulo reto, ó, que é 60 graus. Então aqui é o cateto oposto, né, e aqui é o cateto adjacente, beleza? Então vamos lá, pegando os dados, trazer lá para o quadro, apagar aqui, né? Ó. Então já tenho, né, aqui a massa é 160 vezes 10 a menos 3. Então é o seguinte, ó, o peso é a massa vezes a gravidade, né? Como você sabe. Certo? É a sua massa sobre o efeito da gravidade em você. Por exemplo, quando você vai na farmácia, você vai medir a sua massa, certo? É a massa que você mede, não é o peso não. Porque o peso você teria que multiplicar por 10, que é o efeito da gravidade aqui no nosso planeta. Então, se na balança lá dá 54, por exemplo, na realidade o seu peso é 540 newtons, certo? Então, olha, aqui no caso eu vou ter o quê? 160, né? Vezes 10 a menos 3, vezes a gravidade, que é 10. Ó. Então, na realidade, eu terei 160 vezes 10 a menos 2. Eu não vou explicar esse processo, né, de somar e diminuir em 5, vocês já sabem, né? Então, quer dizer que o peso aqui, ó, que atua na esfera, é de 1,6 newtons, certo? Então, nós vamos usar isso aqui, certo? Que já vai ser um dos quesitos para nós resolvermos a situação da questão. E uma outra coisa que nos falta é a força. A força é o quê? Para aquela fórmulazinha lá. Ó. Força dividido pela carga. Então a força vai ser o quê? A carga vezes o E. Então a força vai ser o quê? A carga é de quanto? A carga, de acordo com a questão, é de 8 vezes 10 a menos 6. Então vai ficar isso aqui, ó, vezes o E. Então nós vamos usar isso aqui, ó, e esse aqui. Certo? Vou apagar para gerar espaço aqui, beleza? Então, olha, apagando aqui, trazendo a situação como se fosse aqui, ó, essa situação, nós teremos aqui 1,6, atuando, né, a gravidade é para baixo, né? E nós temos aqui a força, se você observar lá, ela vai estar puxando na diagonal, então a força vai ser aqui. Então, como nós calculamos lá, dá 8 vezes 10 a quanto? 8 vezes 10 a menos 6, né? Dá menos 6 vezes o E, que é o campo de gravidade aí. O campo elétrico, né? E aqui é 60 graus. Que é um ângulo de 60 graus. Então, aqui nós temos o quê? Se o ângulo está ali, ó, 60 graus, aqui embaixo é o cateto oposto. E aqui, ó, do lado, é o cateto adjacente. Então, eu vou usar, ó, tangente. Então, eu vou calcular a tangente de 60 graus. Ó.
que é igual ao cateto oposto, né, que é 8 vezes 10 a menos 6 campo elétrico, sobre 1,6. Pessoal, existe aí a tabelinha dos ângulos notáveis, que nos diz que a tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, vou trazer raiz de 3, repetir o restante, né, 8 vezes 10 a menos 6e sobre 1,8, 1,6. Multiplicando os meios por extremos, né, vai dar 1,6 raiz de 3 igual, vou repetir, ficou muito alto aqui, deixa eu baixar um pouco. Então, 1,6 raiz de 3 igual 8 vezes 10 a menos 6e. Vou passar esse 8 vezes 10 a menos 6 dividindo. Então, vai ficar 1,6, vou trazer aqui bem para baixo aqui, para aproveitar o espaço, né? Então, vai ficar 1,6 raiz de 3 dividido por 8 vezes 10 a menos 6. Isso aqui, ó, vai ser igual ao E. Ou ao E, né? Então, dividindo 1,6 por 8 vai dar 0,2. Então, fica 0,2 vezes 10. 6 está negativo? Não, vai ficar positivo aqui. Ó. Raiz de 3. Isso, o meu foi tudo. Sumiu tudo aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Sumiu tudo. Mas você voltando, pausando o vídeo aí, verificando, você vai ver que nós paramos aqui, né? O que o E é igual a 0,2 vezes 10 a sexta, né? Ó, raiz de 3. Ok? Então, isso aqui, 0,2, é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1. Né? Vezes 10 a sexta, né? Raiz de 3. Logo, o campo elétrico aqui, ó, vai ser igual a quanto? Vai ser 2, né? Ó. Repete o 10, né? Menos 1 mais 6 dá 5, né? 10 à quinta, raiz de 3. Newton por Coulomb. Ok? Tranquilo? Na realidade não, né, pessoal? É um pouco difícil, mas dá certo, né? Então, vamos lá, continuando. Continuando, pessoal, vamos observar agora ó, o campo elétrico de uma carga pontiforme. Nós vamos estudar alguns casos particulares de campo elétrico. O caso mais simples trata do campo elétrico de uma carga pontiforme em repouso. Então, nós vamos considerar dois pontos no espaço A e B. No ponto A, uma carga, né, geradora do campo, e no ponto B, uma carga de prova, certo? Qzinho. Então, quais são as situações possíveis? Se a carga geradora do campo ela for positiva, ou seja, maior do que zero, e a carga de prova, né, for positiva também, ou seja, maior do que zero, nós vamos ter que a força elétrica ela é de repulsão, né, porque sinais iguais se repelem, né, então vai ser repulsão entre ambos. E tem o mesmo sentido que o campo elétrico. Então tem o mesmo sentido, ó. Observe aqui que vai ter o mesmo sentido. Porque vai ter a repulsão, então se o campo elétrico é de dentro para fora e está expulsando essa, então vai ter o mesmo sentido. Né? Um outro caso, né? Se a carga geradora do campo é positiva e a carga de prova é negativa, o que vai acontecer? Ó? O campo elétrico, né, é positivo, então de dentro para fora. Enquanto que a carga de prova é negativa, então é assim, ó, de fora para dentro. O que vai acontecer aí? Ó? Elas vão ser atraídas, né, ó, e tem o sentido contrário, né, ao do campo elétrico. Tem sentido contrário. Porque o campo ele vai puxar, né, enquanto que a carga, né, a força aqui está sendo para fora. Ó, que é essa parte que você observa. Enquanto que a força está sendo de atração, mas o campo está indo para fora. Certo? Então o sentido é contrário, certo? Sentidos opostos. E quando a carga de prova, né, for positiva e a carga geradora for negativa, né, o que vai acontecer? Então aqui é negativo, não. E essa carguinha aqui, ó, positiva. O que acontece aí? Ó? Negativa, ó, de fora para dentro, né? Positiva, de dentro para fora. O que é que nós vemos aí? Ó? É de atração, né? Que é positivo e negativo. E tem o mesmo sentido que o campo elétrico. Né? Então tem o mesmo sentido. E um último caso, ó, se a carga geradora for negativa, né? Ó, então aqui é negativo, e a carga também aqui for negativa, o que vai acontecer? Ó? Sinais iguais se repelem. Então vai ser repulsão e tem um sentido oposto ao do campo elétrico.
O campo elétrico está saindo de dentro para fora e ela está repelindo, né? Então a força vai ser, ó, de expulsar, né? Não de aproximar. Então, verificando isso, né? Vamos passar aqui para a próxima. Aqui, pessoal, estou no livro de vocês, viu? Então, feitas essas observações aí, né? Ó, nós vimos lá, né, que quando a carga fonte do campo elétrico é positiva, o sentido do campo elétrico, né, no ponto B é de afastamento, né, em relação à carga fonte. Caso a carga seja negativa, né, o sentido do campo elétrico do ponto B é de aproximação, né, em relação a ela. Então, com isso, nós podemos dizer, né, pessoal, que o campo elétrico de uma carga pontiforme em repouso é sempre radial, certo? Então, ele vai ter um raio de ação, né, de afastamento, né, ou de aproximação, né, certo? Então, como nós vimos lá nos exemplos lá. Então, considerando uma partícula eletrizada Q, né, fonte de um campo elétrico, e uma carga de prova Qzinho, colocada em um ponto desse campo a uma distância D, da carga-fonte, podemos determinar o valor, né, do campo elétrico nesse ponto da seguinte maneira. Então, aqui nós temos aqui, ó, as fórmulas. Mas antes da fórmula, deixa eu observar isso aqui, ó, né, aquilo que a gente estava fazendo lá. Ó. Então, se a carga, ó, ela é positiva, o vetor, né, do campo é de dentro para fora. Se a carga é negativa, o vetor do campo é de fora para dentro. Então, para calcular, pessoal, a força existente num campo elétrico, nós precisamos considerar o meio em que os corpos se encontram, né? As cargas se encontram, e também a distância que elas estão uma da outra, certo? É preciso considerar esses fatores para que se tenha o valor, né, de um vetor campo elétrico, certo? De uma carga, né, pontual. É uma pontiforme, né? Deixa eu virar aqui, que ele virou sozinho. Pronto, voltou. Então, ó, esse K, você já sabe que esse K é a constante, né, no vácuo. O K, né, vai ter sempre um valor de 9 vezes 10 a nona. Né? Sempre vai ter esse valor aí. 9 vezes 10 a nona. E também é necessário a gente observar, né, que a distância aqui, ó, é inversamente proporcional. Então, quer dizer que quando as cargas estiverem mais próximas, maior vai ser a força do campo. Quando estiverem mais distantes, né, menor vai ser a força do campo. Uma pausinha aqui para a gente mudar a próxima. E também, pessoal, que o campo elétrico, né, ele pode ser criado por várias cargas pontiformes. Né? Como nós vemos aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui uma carga, essa de cima aqui ela é positiva, certo? Essa vermelhinha aqui em cima, ó, ela é positiva. Aqui eu tenho uma carga aqui embaixo que também é positiva e aqui uma carga azul que é negativa. Então essas três cargas, né, sendo colocado um objeto aqui nesse ponto, por exemplo, ela vai sofrer a ação das três cargas, né? Então a resultante aqui é a soma, certo, dos campos elétricos. Enquanto que esse aqui está negativa, vai puxar, né, ó, o objeto. Enquanto que esse aqui está positiva, vai expulsar o objeto. Esse aqui está positiva, vai expulsar o objeto. Então, ó, temos uma força de atração e duas de repulsões, né? Certo? Então aí é feito um cálculo para a gente resolver isso aqui. Vamos abrir o quadro aqui para a gente ver um exemplo. Olha, galera, na página 45 tem um exemplo aí, ó. Determine o vetor campo elétrico em um ponto P que dista 20 centímetros de uma carga Q, eletrizada com 8 microcoulomb de carga. Então, ela está no vácuo. Então, nós temos a seguinte situação aí. A carga, ali, ó, ela é positiva, né? Então, 8 microcoulomb. Então, ela está gerando um campo elétrico de dentro para fora, né? Então, no ponto P, que está distante 20 centímetros da carga, qual será o vetor campo elétrico nesse ponto P, né? Lembrando que a distância é 20 centímetros, né? E 20 centímetros, em notação científica, é 2 vezes 10 a menos 1. Certo? Então, vamos lá aplicar a fórmula. Então, o campo elétrico vai ser igual a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga, que é 8 microcoulomb, então 8 vezes 10 a menos 6. E isso aqui, ó, vai ser ao quadrado, né? 2 vezes 10 a menos 1 vai ser ao quadrado. Então, logo nós temos o quê? 9 vezes 10 a nona, 8 vezes 10 a menos 6. E aqui embaixo vai ficar 4 vezes 10 a menos 2, ok? Então, eu posso dividir esse 8 por esse 4, não, vai ficar 2 ali em cima, né? 2 vezes 9 são 18, então o campo elétrico vai ser igual a 18. Ali vai ficar quanto? 10 a nona menos 6, vai dar 3, né? 10 ao cubo.
E aqui embaixo vai ficar 10 a menos 2, ok? Então, o campo elétrico aqui, ó, vai ser quanto? 18, né, ó, vezes 10. Então, ó, 3 menos 2 dá mais 2, então 3 mais 2, 5. Pronto, ó, Newton por Coulomb, ok? Então, tá aí a correção. Vamos fazer uma atividade sobre esse assunto? Ok, então para fixar o assunto, ó, vamos lá fazer essa 19, essa 20 e essa 21 somente, certo? Então tá aí na tela para você printar, né, ó, a 19, a 20 e a 21. Valeu, galera, até a próxima.